Boa noite a todas, todos e todes, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudo Olhares Gestos de Descoberta, reflexões sobre os multiversos da literatura de infância. A ilustração que nós temos hoje, abrindo aqui o nosso encontro, é da Larissa Ribeiro, a nossa convidada desta noite, e foi feita com a colaboração da inteligência artificial, que é o tema dessa noite, em que vamos falar sobre imagem e inteligência artificial no livro ilustrado. Mas antes de apresentar a Larissa e a gente começar, eu pensei, gente, eu pus para gravar. Pus. Ai, vou dar alguns recadinhos e trazer algumas coisas. A primeira delas, principalmente para quem está assistindo a gravação, não está com a gente aqui ao vivo, nós temos duas leituras disparadoras, tá? Uma delas foi uma matéria que chama Polêmica do Prêmio Jabuti com Inteligência Artificial, acho que aquece, esquece que relação arquimáquina não é nova, é lógico, né? Tá, agora que eu lembrei, o texto vai retomando, né, outras experimentações com técnicas ao longo da história. E a gente tem um vídeo também, tá? O vídeo está em inglês, então eu convido quem for assistir, que não dominar a língua, ativar a legenda. Então, hoje a gente vai ao encontro de um tema que, de certa forma, acabou rolando bastante no grupo do WhatsApp. Então, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Pado, eu sou doutora em letras, vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura Infantil GEPLIGE, vinculado à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, sou pesquisadora independente, faço um montão de coisas dessa vida, que vai dos processos de criação aos de recepção, passando por circulação e tudo mais, e desde o fim do meu doutorado, eu venho criando espaços para democratização do conhecimento, em especial dos estudos literários mais contemporâneos. E, ao criar, então, esse espaço, nós temos um grupo do WhatsApp, para quem não faz parte, e rolou, mais de uma vez, essa pauta, né, sobre os temores, os sabores e os dissabores do que a inteligência artificial traz para a gente. Então, eu convidei a Larissa para esse proseio, mas nós temos aqui uma infinidade de outros temas, né, que estão disponíveis numa playlist específica, mas também existem outras coisas. Eu convido vocês a verem o último vídeo do meu canal e também sempre dar aquele like, né, ou compartilhar com alguém, que é sobre as tendências do mercado editorial Brasil e Portugal, que foi uma live que aconteceu no Instagram, e que está agora disponível aqui no YouTube. Então, a gente já passou por vários temas aqui, desde pensar o livro objeto, literatura brincante, todo esse universo que explora as materialidades, sobre o livro ilustrado, sobre leitura, reconto, os desafios que a gente tem quanto às premiações, formação de leitor, e tantas outras coisas que estão por vir. Os nossos últimos encontros aqui, né? Nós tivemos as releituras de Alice, com a Adriana Peliano, que está aqui conosco. Tivemos também falando sobre projetos de leitura e mediação de literatura, com a Caroline Machado, a Juliette Schneider e a Saskia Bonimiller. Nós tivemos já 3 eventos presenciais do grupo de pesquisa, do grupo de estudo, que esse grupo de estudo é um desdobramento do grupo de pesquisa. E nós tivemos também um início de um encontro, né, itinerante aqui, formativo, em São Paulo, e que há de dar continuidade nos próximos tempos aí. Vamos aos recadinhos para a gente já começar. Então, vocês viram que eu estou super acelerada, porque eu estou louca para a gente prosear sobre esse assunto, que eu gosto muito de polêmica, porque não pelo simples fato de fla-flu, é isso, é aquilo, tá certo, tá errado, disso eu acho um saco, eu particularmente não gosto, mas o que eu gosto mesmo é de pensar em possibilidades, na potência das coisas, em olhar para aquilo que a gente às vezes não está percebendo, seja como a grande oportunidade ou totalmente ao contrário, né? Um espaço espinhoso. Então, diante disso, eu acho que a gente vai ter uma conversa bem legal.
Lembrando que é sempre muito importante que vocês curtam o vídeo, compartilhe com alguém caso faça sentido, se printar alguma tela, se comentar alguma coisa nas redes sociais, marque a gente, né? Não só Juliana Pada 81, como Grupo de Estudos JP. E caso você tenha aí, seja artista, escritor, professor, qualquer pessoa desse ecossistema do universo da literatura, produziu alguma coisa, compartilha com a gente, compartilha no grupo, conta o que você está fazendo, né? É sempre bom a gente fortalecer essa comunidade, e para isso a gente tem um grupo especial, que é um Padlet, tá no último e-mail que eu mandei para vocês, em que vocês podem subir ali a mini bio de vocês, falar dos interesses, com fotos, compartilhar projetos. É um espaço, então, em que a gente fortalece, né, os nossos encontros. Lembrando que a gravação, como eu disse, das tendências do mercado editorial já está no YouTube, o último encontro do grupo de estudo também, e o nosso evento sobre a Amazônia e suas linguagens, pelo GEP Lige, também está no YouTube. Quanto às nossas agendas, quem tem acompanhado aí sabe que consultoria, assessoria, formação de professores, curadoria, todas essas coisas aradas que eu faço para esse ano tá meio que quase não tem mais horário, e os horários que tem são para aquelas pessoas que ou acordam muito cedo, ou não se preocupam com muito em mudar o seu horário de almoço, sábado, domingo, né? Os horários normais a gente já não tem mais esse ano. Que bom. Mas no dia 11 do 11, nós vamos ter a jornada do grupo de pesquisa, o GEPEL, e vai ter uma fala minha, e de outros componentes do grupo, vai ter Roger Mello também, vai ser bem legal o evento. Para quem não acompanhou, eu coloquei no grupo do WhatsApp já há algum tempo, procurem nas redes sociais, GEPEL, e também falar do CELI, né? O CELI organizado por uma das nossas colegas aqui do grupo de estudo, que vai acontecer no dia, acho que do dia 4 ao dia 8 do 11, e no dia 8 do 11 em específico, o nosso grupo aqui vai ter um simpósio para partilha dos seus relatos de experiência. 8 pessoas serão selecionadas, ou melhor, 8 relatos de experiência serão selecionados para que os seus autores possam partilhar nesse simpósio. Amanhã eu já solto no grupo de estudo, tá? Do grupo do WhatsApp, deste grupo de estudo, quais que são as orientações para escrita e quais que são o processo, né, de seleção, porque são só 8, mas não se preocupe que aqueles que não conseguirem participar virtualmente desse evento do CELI, que é um evento muito legal, já participa há 3 anos, eu vou organizar uma jornada virtual só do nosso grupo de estudo, tá? Então, vão aí já pensando que vocês têm interesse em falar, e a gente vai se organizando. Eu só peço um pouco de paciência, porque caos está na moda. Lembrando que na Flip vai acontecer lançamento de 2 livros que eu sou coautora, um deles sobre mediação de leitura, que eu escrevi com a professora Joana, que está lindo de viver, está aí no processo final nas mãos do Rodolfo, que está aqui com a gente, o projeto gráfico é dele, e o Constância, que as ilustrações é da Márcia Catoy, que eu acho que eu vi ela em algum lugar por aqui, e o texto da nossa colega também, Ana Fonseca. E em breve também vocês terão a chamada do GEP, de um livro do GEP Lige, desse grupo de pesquisa do qual eu sou líder junto com a Patrícia. Nós vamos lançar um livro, vou chamar de teórico, entre aspas, né, porque pode ter textos ensaísticos, e também vai ter uma chamadinha logo em breve. Eu sei que vocês estão aguardando a pós-graduação, que deveria ter começado agora em agosto, mas todos os tropelos da vida, como vocês sabem, mas ela vai sair, aguardem, tenham paciência, porque vai ser muito bonita. Pois bem, lembrando que nós temos um espaço específico para, principalmente para quem não está no aqui e agora, no ao vivo, para comentar o que dúvidas, textos, partilhas, sugestões. Algumas pessoas entraram em contato, eu ilustrei um livro com inteligência artificial, eu li aquela matéria. Esse aqui é o espaço perfeito.
basta vocês depois clicarem no maisinho e subir, comentar, né, deixar um recadinho do coração e tudo mais, ok? Então, a nossa convidada é essa moça bonita, a Larissa Ribeiro. Ela é artista gráfica e tem se dedicado a investigar processos colaborativos de criação e inteligência artificial. Ela é formada em arquitetura pela FAUSP, com especialização em ilustração em instituições na Espanha, Itália e Reino Unido. É mãe do pequeno Inácio e sócia do estúdio Rebimboca. É parte da produtora literária Sabichinho, com quem escreveu diversos livros publicados pela editora Companhia das Letras, Quem Manda Aqui e Eleição dos Bichos, traduzido e publicado em mais de 20 países, A Morte da Lagarta e Detetive Chapeuzinho e o Mistério da Sombra Digital, todos disponíveis para download gratuito em licença livre. Eu já disse, né, que as ilustrações que a gente tem do início da nossa da abertura aqui são da Larissa, e eu a convido, Larissa, seja bem-vinda, muitíssimo obrigada por disponibilizar o seu tempo para vir prosear aqui com a gente. Eu fiz um curso com a Larissa há um tempo atrás, sobre ilustração e inteligência artificial, e eu gostei muito, não só do curso, mas das provocações que ela trouxe, porque eu acho que tem tudo a ver com algo que eu gosto muito. E eu estava conversando com a Adriana Peliano e com o Renan Salé, com quem estarei terça-feira da semana que vem no Mackenzie, também falando sobre inteligência artificial, que é o seguinte: nós estamos olhando para o paradigma da complexidade, né? Em que não funciona um binômio bom, ruim, certo, errado, bem versus mal, e sim olhar para todo esse emaranhado de possibilidades, sejam elas desafiantes ou sejam elas potentes para o cenário criativo, e, eu até fiz um post esses dias, me lembrando que em 1984, eu era um bebezinho, quase igual o Inácio, bem pititica, e o Paulo Freire escreveu um texto em que ele dizia: as máquinas estão a serviço do quê? E ele dizia assim nesse texto: gente, o computador não é para nem a gente divinar e nem demonizar o computador. O que importa para a gente é a serviço de que ele está. Então, como os textos que a Larissa trouxe, a gente vai pensar mais do que uma técnica, mas da potência e dos desafios disso. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Larissa. As palavras é com você. Toque como você achar que deve. Estamos aqui para ouvi-las com papel na mão e caneta. Papel na mão e caneta. Boa noite, gente. Boa noite, Ju. Noite. Primeiro, queria agradecer o convite. Esse tema de produção de imagem com inteligência artificial generativa é um tema que me apaixona muito. Eu gosto muito de falar sobre isso. Então, é sempre bom ter espaços de discussão em que a gente possa se ver, né, se olhar ainda que com mediação de uma tela, mas dar um pouquinho de corpo para essa discussão. E eu acho que a Juliana apresentou muito bem. Eu tenho pensado muito que a gente precisa adicionar camadas de complexidade a essa discussão. Eu faço parte de muitos grupos em que os artistas têm reagido também muito apaixonadamente a esse tema, notadamente a partir desse episódio do Jabuti, que me fez, enfim, começar a pesquisar mais a fundo na teoria, porque desde 2022 eu me interessei muito pela ferramenta, né? Tomei contato com a inteligência artificial generativa de imagens, com uma ferramenta chamada DALL-E, que é de uma empresa que se chama OpenAI, que é a empresa que, enfim, gere, né? Tem o ChatGPT. E aí, a partir do DALL-E, eu descobri o Midjourney e comecei a fazer alguns testes, e logo que eu descobri, eu fiquei muito enlouquecida com as possibilidades dessa geração de texto para imagem, imagem. E estou nessa investigação como artista, né? Queria, em primeiro lugar, dizer o que eu não sou. Eu não sou uma expert em programação, não sou, assim, muito versada nos jargões da tecnologia. Eu uso essa ferramenta mesmo como
uma pesquisadora de processos artísticos. Então, o que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse meu processo, as pesquisas que eu tenho desenvolvido, posso falar um pouco das leituras que eu tenho feito, e, enfim, um pouco das discussões que eu tenho tido com colegas artistas e falar bastante, eu acho, sobre medos, né? Porque eu acho que essa discussão da inteligência artificial tem trazido à tona muitos medos dos artistas, alguns medos de futuro, mas muitos deles são medos de presente, de situações que já estão instaladas hoje, não é, né, falar do que vai acontecer daqui para frente com a IA, é falar um pouco do agravamento da situação em que a gente se encontra como artistas, como escritores, como produtores de cultura. E, enfim, eu queria primeiro, pensei assim, da gente fazer. Eu queria apresentar primeiro meu trabalho para vocês, falar um pouco sobre o que é essa pesquisa sobre processos colaborativos, mostrar um pouquinho também desse trabalho com a IA, e depois queria bater um papinho, assim, ouvir um pouquinho de vocês, muito brevemente, né, quais são os sentimentos, as sensações, para depois a gente complexificar um pouco esse debate. Muito bem. Eu sou formada em arquitetura, mas desde 2006, na minha iniciação científica, eu comecei a pesquisar sobre literatura ilustrada, fiz uma bolsa de iniciação científica, que pesquisava o projeto gráfico dos livros infanto-juvenis no Brasil desde os anos 70 até a data em que eu estava pesquisando, 2006, e eu usei a lista de premiados de livros infantis e de ilustração, a partir do momento que esse prêmio foi instituído no Jabuti, a lista do Jabuti, né, para analisar esses livros. E essa pesquisa se converteu também no meu trabalho final de graduação na FAO, e a partir disso eu fui trabalhar no mercado editorial, assim que eu me formei, fui trabalhar na Editora Abril, e de lá eu fui para a Espanha fazer uma pós-graduação em livros infanto-juvenis, na Espanha, em Barcelona. Depois também passei pela Itália, passei por Londres para estudar um pouquinho também, fiquei um período assim em bastante contato com essa cultura europeia do livro, e depois voltei para o Brasil, onde eu fui publicar o meu primeiro livro infantil, curiosamente, foi um livro digital, totalmente digital, que não teve impressão, foi em 2011, com a Editora Globo, e publiquei meu primeiro livro com a Companhia das Letrinhas em 2012. Em 2014, eu recebi um convite para fazer parte de um grupo, que na época não se chamava assim, mas que hoje já tem se configurado, que primeiro se chamava Coletivo e agora já está evoluindo e estamos gestando essa produtora literária que se chama Sabichinho. E foi ali que eu comecei a fazer essas primeiras investigações sobre processos de cocriação. O Sabichinho foi um grupo que nasceu da união de dois artistas gráficos, que sou eu e o André Rodrigues, que é meu sócio no Estúdio Rebimboca, em São Paulo. E nos unimos com o Pedro Marcum, que é hacker, e com a Paula Desgualdo, que é escritora. E todos nós tínhamos esse interesse comum de querer falar sobre política com crianças, e a partir de uma provocação do Pedro, a gente resolveu escrever esse primeiro livro, que se chama Quem Manda Aqui, e ele foi feito de uma forma não ortodoxa, vamos dizer assim. E antes de escrever, a gente quis conversar com as crianças, porque a gente achou que o melhor jeito de falar sobre um assunto complexo com elas era primeiro ouvindo, entendendo mais ou menos os termos, né, o imaginário, como é que isso girava em torno da política, né, nas crianças. Então, a gente organizou uma série de oficinas que aconteceram em São Paulo, em várias regiões da cidade, desde o Centro Cultural Vergueiro até o Céu Curuçá, que fica na Zona Sul, passando por escolas privadas. Fomos convidados também a fazer essa oficina na Feira Literária de Ouro Preto. Desculpa, gente, eu tô com uma sinusite, vou dar umas tossidinhas. E foi assim que nasceu essa experiência. A gente fizemos um crowdfunding no Catarse,
E aí encontramos muitas pessoas que também estavam curiosas para saber o que ia dar esse projeto, que apoiaram a gente, acho que foram mais de 300 pessoas nesse início aí, que confiaram num grupo que nunca tinha feito livros juntos, e meio que financiaram esse nosso primeiro processo. E aí a gente foi, ouviu muitas crianças, e parte dessa oficina era que elas fizessem um descarrego gráfico. Então a gente provocava com imagens, mostrando quem manda aqui, né? Era uma igreja, uma escola, um campo de futebol. E depois a gente pedia que elas fizessem desenhos a partir dessa provocação. E montávamos um livro com as crianças. E no fim a gente fazia uma espécie a gente dava na mão delas um aparato para que elas pudessem gerir as escolhas que elas iam fazer. Então, fizemos meio que escolhas. Foi selecionado um reizinho lá, e essa primeira criança selecionava os desenhos que ela queria pôr no livro. Depois, a gente fazia uma seleção em grupos. E, finalmente, a gente fazia uma eleição para que cada um votasse lá e depositasse seu voto na urna. A gente computava os votos para depois isso tudo virar um livro feito por elas. Nesse meio do caminho, a gente foi ouvindo muitas coisas interessantes, foi vendo muitos desenhos muito interessantes, e tudo isso alimentou o nosso processo de escrever esse livro. Então, a gente considera que os autores do livro são 5, né? Somos nós 4, eu, André, Pedro e Paula, e as crianças. E depois desse processo que foi muito complexo e muito maravilhoso, a gente resolveu partir um pouco sair um pouco desse lugar mais abstrato, né, de falar sobre hierarquias e formas de poder. Deixa eu mostrar aqui para vocês enquanto eu falo, só para ter uma ideia, assim. Esse daqui é o Quem Manda Aqui, é um livro que vai passando, né, ele vai perguntando, ele começa falando de um rei muito ruim e mandão, e pergunta, mas por que ele era rei, né? E aí a ilustração já vai falar um pouco, vai desnudando esse personagem, mas ele fala também, enfim, está um pouco desatualizado na linguagem. Na época a gente ainda usava as palavras índio e escrava, hoje em dia já queremos fazer uma edição revista, né, para melhorar esse vocabulário. Mas aí partimos dessa ideia aqui de construir juntos o livro. As ilustrações foram feitas também de forma coletiva, em que a gente pensou um método modular, que era composto de várias pequenas partes geométricas com uma paleta reduzida, e esses personagens foram sendo montados de uma forma que possa ser reproduzida por alguém que vê essas ilustrações e pode se apropriar dessa geometria para construir seu próprio personagem. Depois dessa experiência, a gente foi para um campo mais prático, que foi falar de eleições, explicar um pouco o processo. E aí saiu esse livro aqui, O Eleição dos Bichos, que eu gosto de mostrar ele em línguas estranhas, porque ele foi um grande sucesso, assim, foi traduzido para 20 idiomas diferentes, tá? Tipo, em vários lugares do mundo, assim, me dá um super orgulho, e é um livro que foi feito nos mesmos moldes, diversas oficinas com crianças, crowdfunding, e também teve um processo colaborativo de construção de imagens. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês me avisam se vai dar para ver. Peraí. Deixa eu escolher aqui. Só para mostrar um pouquinho do processo do Eleição dos Bichos. Aqui tem um pouco as capas das traduções, né? E aqui dá para ver muito brevemente assim as matrizes dessas ilustrações, que elas foram feitas com recortes soltos de papel preto e alguns rabiscos feitos a lápis, que depois geraram esses personagens também com uma paleta reduzida. Eu gosto de contar essa história da ilustração sendo feita a várias mãos e do texto sendo feito a várias mãos, porque nós temos no nosso imaginário uma ideia muito cristalizada do autor como uma pessoa só que é genial e que é dotada do talento que vem não se sabe de onde, e que
só ele pode conceber aquela obra que tem, né, sua aura de... que é quase uma coisa intocável, quase sagrada, né? E na Sabichinho a gente tem esse jeito, né, de criar, de fazer em conjunto com as crianças, em conjunto entre os escritores e ilustradores. Aqui estou mostrando A Morte da Lagarta, que foi o terceiro livro que a gente fez. Esse não teve oficina, porque foi feito no meio da pandemia, naquele momento bem crítico que a gente estava de não poder se ver, não poder se encontrar. Mas aqui mostra um pouquinho dos insumos, né, que a gente usou, que foi meio que usando a mesma lógica dos livros anteriores, de ter imagens, fragmentos, né, de formas soltas, que depois são unidas digitalmente para formar, né, o que vai ser a ilustração. Eu vou dar play aqui enquanto eu vou falando, porque acho que vai dar para ter uma ideia mais ou menos de como isso é feito digitalmente. E foi uma coisa que, ao longo desse período, não só com a Sabichinho, mas de outros trabalhos que eu fui tendo, né, que sempre, de alguma forma, trazia um pouco essa necessidade da criação coletiva, né? Eu, em 2015, um ano depois do início da Sabichinho, ajudei a fundar um Instituto Asmina, que eu não sei se vocês conhecem, é um instituto que usa informação para combater a violência contra a mulher, e que até hoje está aí. Eu fui diretora de arte das Minas por bastante tempo, mas hoje me desliguei, mas está aí crescendo e, enfim, é um trabalho incrível de muitas mulheres maravilhosas. E também, em 2018, ajudei a fundar uma plataforma chamada Mulheres Ilustradoras, que tinha como objetivo dar visibilidade para ilustradoras mulheres cis e trans e tentar quebrar um pouco essa barreira que a gente tem no mercado de produção de cultura, que é muito do quem indica, né? Então, assim, você só vai chamar uma pessoa que você conhece, então você está em São Paulo, está num centro, vai chamar quem estudou com você, que normalmente vão ser pessoas brancas, de uma certa classe. E aí eu ajudei a criar essa iniciativa aí que tinha como objetivo colocar a mulherada para se conhecer, para conversar e indicar, e, enfim, foi um projeto que durou até 2023, e que, enfim, com o desenrolar das redes sociais acabou se diluindo um pouco, mas que eu recebi muitas mensagens muito legais de pessoas que falaram, pô, consegui meu primeiro trabalho através da plataforma e tudo mais. Isso para contar um pouco dessa minha vontade e necessidade do trabalho coletivo, né? Vou parar aqui um pouquinho para vocês voltarem a me ver. É uma coisa que eu tenho, assim, muito, muito orgulho e gosto muito de falar sobre o trabalho da Sabichinho, é que a gente, além de publicar com a editora, com a Companhia das Letras, até agora, 3 títulos, tem um quarto que está no prelo. Todos esses livros estão disponíveis para baixar gratuitamente no nosso site em licença Creative Commons, que é uma licença específica em que a gente pede só que, enfim, dê o crédito se usar e que não pode ter, enfim, fins lucrativos, né, a utilização que você for fazer desse nosso material. Mas fora isso, ele está aberto, você pode fazer download do livro, criar suas próprias ilustrações, mudar a capa, mudar o final, imprimir para usar na escola, né? Então tem muitos relatos que a gente recebe de professoras em outros estados que usaram esse arquivo, né, para compartilhar com os alunos, às vezes lugares que não têm muita condição de ter, né, uma compra física de muitos exemplares para os alunos, e a gente sente que dá bastante retorno, assim, mesmo não afeta de nenhum jeito as vendas do livro, e pelo contrário, né, faz com que o livro chegue mais longe, faz com que ele consiga estar cada vez mais, enfim, ele ajuda a disseminar, né, essa é a nossa visão, e fala um pouco também desse meu interesse pela cultura livre, por abrir, né, os dados, por compartilhar conhecimentos, que vai se conectar um pouco com esse meu interesse com a inteligência artificial. E, bom, não sei, acho que agora eu vou mostrar um pouquinho do trabalho que eu comecei a desenvolver com a IA.
eu fui convidada, o primeiro trabalho que eu fiz usando 100% de insumos da inteligência artificial foi quando eu recebi em 2022, foi 22 ou foi 23? Foi 23. Já estou começando a confundir os anos, gente. Pós-pandemia começou a se embolar as coisas. Mas eu recebi em 23 um convite da MTV para fazer um curta, um vídeo que eles chamam de Ident, que é aqueles videozinhos, não sei para quem é da época, né, da MTV, que ficavam passando uns vídeos curtos meio nonsense, meio sem pé na cabeça. E eles resolveram chamar algumas artistas pelo mundo para fazer alguns vídeos em celebração do Dia da Mulher. E aí eu estava voltando da minha licença maternidade e muito intrigada com esse uso da inteligência artificial e resolvi me arriscar e fazer o vídeo todo usando o Midjourney. Vou colocar aqui rapidinho, vai estar sem som, mas ele dura 15 segundos, eu acho que não tem tanto, assim, os sons, depois se vocês puderem entrar e ouvir, eu acho que vale muito a pena, porque o som realmente dá uma tipo assim, é importante no vídeo. Mas aqui é bem 15 segundos, vocês vão ver rapidinho. Então, esse vídeo ele foi feito todo usando imagens geradas por inteligência artificial, a partir do Midjourney. E aqui embaixo eu tenho um making-of que dá para explicar muito rapidamente o processo que ele foi feito. Esse daqui é a plataforma, né, o Midjourney, ela roda dentro do Discord hoje. Não sei quem conhece essa plataforma que é meio de chat, games, assim. E aqui eu vou colocando as palavras, pedindo para ela gerar e fazer modificações nas imagens. A partir daí eu uso como se fosse um insumo de colagem, como se fosse um arquivo fotográfico. E depois essas imagens foram animadas pela Natália Okimoto, que é uma grande animadora que participou comigo desse projeto. Mostrando um pouquinho do processo no Photoshop e tudo mais. E aí, a partir disso, eu fui estudando um pouquinho mais, tentando entender como é que essa ferramenta, não sei, o que ela podia gerar para mim, né? Essa imagem aqui, essa animaçãozinha, eu fiz usando uma pintura que eu fiz à mão, escaneei essa pintura, trabalhei ela no Photoshop, joguei dentro da plataforma e pedi para que ela, partindo do input de imagem que eu tinha colocado, me gerasse alguma coisa. Eu misturei um pouco a criação, aquela imagem da criação do Michelangelo, dei essa referência para ele e pedi que ele misturasse essa coisa meio DNA, eu não sei se eu vou ter aqui a imagem que eu usei como disparadora, eu posso procurar aqui para mostrar para vocês a seguir. E aí eu comecei a ter essa vontade de entender de que maneira o Midjourney ia reagir se eu fizesse realmente um ping-pong com ele, no sentido em que, por exemplo, aqui essa imagem que vocês estão vendo é de um objeto que eu recortei de papelão e pintei com tinta acrílica. E aí eu peguei esta imagem e joguei ela lá no Midjourney e falei, a partir dessa imagem, eu quero que você crie esculturas de madeira de pássaros. E aí ela foi me devolvendo esse tipo de composição. Então, assim, muitas gerações de imagem para chegar em alguma coisa interessante, muitas modificações. Não gostei dessa asa. E ele tem uma funcionalidade que você pode selecionar uma pequena parte da imagem e pedir para trocar por outra coisa. E aí fui fazendo esses testes, né? Até o momento em que eu resolvi, olhando para essa imagem aqui, falei, cara, essa imagem ela tem uma materialidade, né? Ela me trouxe um interesse muito grande de sentir, né, um pouco esse peso, esse cheiro. E ela é uma imagem
puramente feita de pixels, né? Tudo bem que foi feita com uma imagem minha que eu gerei, que tinha corpo, que tinha matéria. Joguei para lá, ela misturou com milhares de pixels e o que ela entende, né? O que o algoritmo entende que tem a ver, porque ela vai, eu não sei, acho que nem todo mundo deve ter visto o vídeo que eu mandei, né? Que é um pequeno artigo da Vox, uma revista americana, que eles fazem pequenos vídeos explicativos das coisas, e eles entrevistam algumas pessoas e mostram um pouco graficamente como é que funciona esse algoritmo da IA generativa. Basicamente, ele é como se fosse um gráfico com milhares de eixos, né, que extrapolam em muito aquela nossa ideia do 3D, né, que é o XYZ. E aí, imagine que você que tem um gráfico assim com 10 mil eixos, e aí o algoritmo vai analisar a semelhança da tua imagem, vai tentar encontrar dentro desse gráfico não sei quantas coordenadas para trazer, para formar essa imagem. Então, assim, quem puder ver, mesmo que não entenda inglês, eu acho que dá para visualizar um pouco a partir dessas visualizações, desses infográficos que eles constroem mesmo, do que seria esse espaço latente, que eles chamam, né? Quem trabalha com IA, com tecnologia, chama esse mundo algorítmico do gráfico em que a IA vai procurar semelhanças, chama de espaço latente. Então, de ferramenta para ferramenta, de treinamento para treinamento, esse espaço latente muda, então o mesmo prompt pode ter diversos resultados diferentes, e mesmo dentro da própria ferramenta é praticamente impossível você conseguir a mesma imagem duas vezes com o mesmo prompt. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que eu estou pegando aqui uma imagem, do desenrolar dessa escultura, que era de pixels, e que acabou virando uma escultura realmente de verdade. Aqui. Aqui eu estou pegando daqui só porque eu coloquei ela num vídeo só no Instagram, então para não ter que passar o vídeo todo para vocês, eu vou pegar a imagem aqui. Aqui, ó. Opa. Tirar da tela cheia. Então, isso aqui é um pouquinho do... Isso aqui não tem. Aqui, ó. Isso aqui foi a imagem de papelão que eu risquei, cortei e pintei. E aí aqui é passando dessa imagem que era feita de pixels para uma escultura de madeira, em que eu cortei com a tico-tico, né, imprimi, fiz esse traçado no computador, imprimi, colei em cima da madeira, cortei, lixei, pintei, e aí isso virou uma obra que ficou, enfim, que ganhou corpo, né, que ganhou materialidade, e aí hoje está pendurada lá na parede da minha sala, com muito orgulho pelo meu filho, que tem 2 anos e meio, fala, eu que pendurei o passarinho, mamãe. E, enfim, esse lugar, assim, para onde eu fui, foi um lugar em que eu estava fazendo muitas reflexões, principalmente sobre a relação que nós temos com as imagens e com as imagens de arte hoje, né? Porque principalmente durante a pandemia e depois disso, eu sinto que muito das nossas relações perderam esse corpo, a parte física, né? E aí a gente passa a se relacionar sempre com a imagem de arte a partir da tela do celular, que é uma tela pequenininha, né? Então, muitas vezes acaba não fazendo diferença se essa imagem realmente tem uma materialidade, se ela tem um peso, se ela ocupa espaço ou não, porque a relação que a gente vai ter com a obra, ela sempre acaba sendo mediada por essa tela e ela acaba mesmo sendo por pixels, né? Então nasceu daí dessa reflexão essa vontade de entender qual que seria o processo, de que maneira uma imagem gerada por inteligência artificial com o auxílio de uma máquina pode, né, se materializar mesmo. E depois dessa reflexão em que eu estava fazendo esses estudos de misturas
de imagens minhas, com imagens geradas pelo Midjourney, me deu um outro estalo, que foi o de tentar fazer esse processo colaborativo de cocriação usando o intermédio da inteligência artificial. E foi quando eu convidei a primeira artista para participar desse projeto, que eu apelidei carinhosamente de ilustração in vitro, illustration in vitro, que foi a Sandra Javera, que é uma ilustradora que eu admiro muito o trabalho. E aí eu peguei um projeto dela e um projeto meu, 2 imagens, uma minha e uma dela, e não dei prompt de texto nenhum. Eu simplesmente coloquei a minha imagem, coloquei a imagem dela e fui vendo o que ele me dava, assim. E eu achei muito interessante o resultado, porque eu consigo enxergar um pouco da minha imagem aqui, eu consigo enxergar um pouco da imagem dela aqui. Eu acho que eu tenho aqui em algum lugar as imagens geradoras, se vocês tiverem curiosidade. Mas isso me fez ficar muito fascinada, porque foi uma possibilidade de cocriação de imagens que saíram a partir do trabalho das duas, e ela estando em Berlim, eu estando em São Paulo, que não teria se materializado de nenhuma outra forma. E aí fui me empolgando, chamando outras artistas, essa daqui misturando o meu trabalho com o da ilustradora Catarina Bessel. Depois chamei a Laura Teixeira, tem alguns aqui também, umas máscaras muito malucas. Aqui com a Elisa Carareto. Então, depois vocês podem entrar lá no meu Instagram e dar uma fuçada, mas todos eles foram feitos com aqui a Ana Matuzaki, temos aqui Daniel Bueno, enfim, um monte de gente foi entrando na brincadeira e me fez pensar bastante sobre essa possibilidade de usar a ferramenta para abrir uma porta que não teria sido aberta de outra forma, assim. Então, me interessa bastante o uso da inteligência artificial para criar coisas que de outra maneira não poderiam ser feitas, não simplesmente emular um desenho que já existe ou copiar uma coisa que já existe, realmente tentar entender o limite de onde você pode chegar com ela e de que forma eu posso usar ela como se fosse uma terceira mente criadora ali, enfim, não podemos chamar de mente, existem muitas discussões se a inteligência artificial é realmente inteligente, existem muitos teóricos muito sérios que realmente acreditam que a inteligência artificial vai destruir a humanidade, isso não é brincadeira, você lê os textos deles e você fala, putz, isso aí não é brincadeira, realmente, a coisa pode sair do controle muito facilmente, mas eu tenho essa característica de que, primeiro, eu necessito do otimismo para poder tocar em frente, assim, eu acho que o pessimismo, ele me deixa muito numa catarse e acaba comigo, eu fico muito presa na inação. Então, eu tento, por enquanto, olhar para essa ferramenta e tentar entender de que forma eu posso me apropriar nos meus processos, de que maneira ela consegue colaborar comigo e trabalhar a favor em vez de trabalhar contra. E especialmente porque é uma coisa que me interessa muito, porque eu sou, assim, desde que eu comecei a ilustrar, e enfim, desde que eu me entendo como artista, a união dos processos, técnicas antigas e técnicas novas, né, eu gosto de chamar, técnicas manuais, com processos digitais, esse nó, assim, essa forma de emaranhar as duas coisas sempre me interessou muito, né, então eu estou sempre usando, não sei, um corte a laser ou uma maquininha de corte, uma silhuete que eu tenho aqui, de que forma que... eu uso pincéis para pintar, com carvão, com nanquim, escaneio e levo para o Photoshop. Gosto de fazer stop motion, que é uma técnica manual de animação, com coisas produzidas, né, fabricadas digitalmente. Enfim, já estudei impressão 3D e estou, assim, sempre buscando essas tecnologias porque é uma coisa que me interessa muito. Então, eu tenho falado muito sobre inteligência artificial e as pessoas, muitos colegas artistas, nesse grupo de ilustradores, especificamente em que eu participo, eles, às vezes, vêm com reações inflamadas para mim, falando, pô, mas todo mundo agora vai ter que saber mexer com inteligência artificial? Não, cara, eu não acho isso. Eu acho que quem quer
vai mexer, da mesma forma como quando surgiu, né, o Photoshop, todo mundo falou, decretaram o fim da arte, e agora todo mundo tem que saber ilustrar digital. Não, não tem, cara. Tem gente que continua fazendo seus lindos e maravilhosos processos artesanais, e tudo bem, e não precisou aprender a mexer no Photoshop. De fato, existem algumas introduções tecnológicas que trazem preocupação no tema da precarização do trabalho, né? Eu acho que realmente as tecnologias digitais acabam diminuindo os prazos dos trabalhos e, enfim, tem toda uma miríade, né, de problemas novos gerados pela tecnologia, porque a tecnologia vem e ela traz sempre, né, ela modifica o nosso ambiente. Então, ela vai trazer soluções para algumas coisas e vai trazer problemas para outras. Não foi diferente disso quando surgiu o cinema, não foi diferente disso quando surgiu a fotografia, não foi diferente quando surgiu o Photoshop, e não vai ser diferente agora com a IA. A minha empolgação com a IA é porque, eu gosto muito, né, dessa mistura do computador com o manual, me interessa muito, e é uma coisa para a qual eu tenho aptidão, e é porque eu sinto que nós, enquanto artistas e produtores de cultura, a gente tem que ter pares em quem se apoiar e que estejam entendendo do que está acontecendo para a gente poder falar com propriedade, poder opinar, poder pedir regulação, porque eu acho que tem que regular, eu não acho que tem que ser assim um campo livre, porque tudo que vira campo livre, que é liberal, é neoliberal e quer dizer que a exploração está liberada, entendeu? Então, eu acho que tem muitas coisas para serem problematizadas na ferramenta, que é de que maneira foi coletada essa base de dados. Se foi, né, com certeza não teve consentimento, porque ninguém veio me perguntar nada, mas eu tenho visto algumas reações de repúdio muito puro e simples, que me deixou um pouco preocupada, porque eu tenho um sentimento de que quando a gente encontra esse inimigo perfeito, né, tipo, a IA vai acabar com os nossos trabalhos, vai precarizar ainda mais, a gente acaba desviando um pouco a nossa energia do problema real. Porque o problema da precarização do trabalho, ele está dado, e não é só com os artistas, e não é de hoje. Né? Então, assim, eu tenho me feito perguntas do tipo assim, tá bom, se a IA usou as minhas imagens para criar sua base de dados, e, enfim, está treinando o algoritmo com as minhas imagens, eles não entraram na minha casa para pegar o meu trabalho. Meu trabalho estava disponível online em algum lugar. Provavelmente esse trabalho estava disponível online através da rede social. Redes sociais essas que a gente entra e assina um termo de adesão, que eu duvido que alguém aqui tenha lido inteiro, porque são contratos que eles são fabricados por design para você não querer ler, para você não entender, para você não ter plena consciência do que está acontecendo. E aí eu sempre me pergunto aquilo, assim, se a IA é uma ferramenta que usa esse algoritmo em que a minha imagem vai ser um pequeno ponto num gráfico de 1000 eixos e que todos esses dados vão usar para gerar e vão ser embaralhados e no fim ele vai criar uma imagem, de que forma isso pode ser mais problemático do que o próprio Facebook ou o Instagram, que já usam a minha imagem tal qual veio, sem embaralhar, sem nada, e utilizam não só a imagem do meu trabalho, como a imagem do meu corpo, a minha voz, né, toda a minha semelhança para ganhar dinheiro em cima do conteúdo que eu ponho lá, que todos nós colocamos lá. Assim. Então, me parece algo muito mais grave esse poder que a gente está dando para essas empresas que utilizam das nossas imagens dessa forma totalmente crua, do que uma inteligência artificial que vai misturar lá, embaralhar. E, assim, outra coisa também, não é que ela vai pegar, se você escrever, eu quero uma ilustração estilo Larissa Ribeiro, ela vai te devolver qualquer coisa, ela vai alucinar, né, que é como os técnicos chamam, falam que a inteligência artificial vai alucinar. Porque a internet não tem informações suficientes sobre a ilustradora, a pobre pequena ilustradora Larissa Ribeiro de São Paulo, no Brasil. A internet não está alimentada com metadados suficientes sobre a minha arte, a minha forma de produzir, como ela está, por exemplo, de Matisse. E aí ela vai reconhecer padrões
e ela vai provavelmente atribuir a esse padrão obras que são parecidas ou que caem no universo de Matisse, ou seja, não só tipo, as reproduções dos originais de Matisse, como também todas as muitas cópias que já foram feitas de Matisse, e ela vai embolar isso tudo numa mesma coisa, assim. Tem muita coisa para a gente discutir aí dentro, mas, assim, falar que a IA vai conseguir copiar o trabalho que eu estou fazendo, eu acho que é um pouco ainda surreal, assim. E aí eu acho que a gente pode entrar no assunto da cópia, né, que eu acho que é sempre uma questão bastante que levanta, assim, muitas poeiras, né, de discussão, que é, bom, em primeiro lugar, a história da cópia, ela não é inaugurada pela inteligência artificial. A cópia, ela está aí, pode ser feita, e existe plágio, como existe remix, como existe... E aí, quando você vai falar de cópia, eu acho que não tem como a gente fugir do assunto da autoria e do porquê essa autoria é uma coisa tão importante, tão sagrada, e tão única, e tão especial, que ela só pode ser atribuída a esse único gênio artista que foi, assim, não sei, um iluminado de ouro que nasceu numa... Não existe isso, gente. Os gênios, eles são produzidos. O cânone é produzido pela nossa própria sociedade. Não existe um artista isolado da sua própria realidade. Então, aquilo que ele produz, de certa forma, já é produção de seu tempo. Mas, indo um pouco além disso, essa invenção da originalidade e da autoria, da autenticidade da obra como um valor tão acima das outras coisas, é uma coisa recente. É uma invenção, esse autor sagrado, ele é uma invenção do romantismo. Antes disso, se você for pesquisar, você vai ver, esses dias eu vi um meme que eu achei maravilhoso, que alguém falava assim, fan art não é arte de verdade. E aí a pessoa embaixo fala assim, vamos conversar sobre a Bíblia e a arte do Renascimento, que é, né, aquilo ali que você vai, tipo, ostensivamente repetindo os temas, repetindo as formas de pintar, ninguém falava ali na época que aquilo não era arte, né? Os grandes mestres, artífices, tinham lá seus aprendizes e seus ajudantes que pintavam em grande parte das vezes a maior parte das telas, né? E que aí você fica sempre com aquela figura do grande mestre que é o iluminado. Se você vai olhar para a arte fora do Ocidente, você vai ver que na arte oriental existe um valor que é muito mais... um aspecto que é muito mais valorizado do que a originalidade é o valor da permanência. Então, de uma certa forma, a cópia é uma forma de elogio. Quer dizer que aquele valor que você está colocando na sua arte, ele vai permanecer e ele vai ecoar em outras obras. Então, aquilo ali fica, né? Que é uma coisa muito diferente dessa ideia, falar temas polêmicos agora, dessa ideia neoliberal, capitalista, patriarcal, exploratória, que a gente tem, que é de ter que ser o tempo todo autêntico, ninguém é, o tempo todo novidade, não tem como, porque a novidade ela é predatória. A novidade faz com que nós esgotemos todos os recursos do nosso planeta e acabemos transformando o lugar em que a gente vive num lixão e acabemos, assim, dispondo dos nossos próprios corpos, da nossa vida, do nosso alimento, enfim. Não sei quem está em São Paulo, mas vocês estão vendo o ar que a gente está respirando, assim, uma coisa não é desconectada da outra. E também vamos entrar por aí, tem o lance da autoria e quem são os grandes artistas, são sempre homens, né? Por que as mulheres, não houve grandes mulheres artistas? Recomendo muito que vocês leiam um texto, quem se interessar por esse tema, da Linda Nochlin, que tem esse nome, Porque Não Houve Grandes Mulheres Artistas, que ela fala um pouco disso, assim, não houve grandes mulheres artistas porque não tem... O critério para um grande artista é que ele seja homem, assim, basicamente não tem... Enfim, é muito mais complexo do que isso, mas recomendo o texto. E se você vai ainda mais além, você não quer falar só da arte oriental, que valoriza a permanência, e por que né, a cultura da cópia na China, por exemplo, é uma coisa muito diferente do que a gente... da maneira que a gente pensa aqui, você vai para os povos originários, para culturas, né, não europeias, e não existe a separação entre arte e artesanato, né?
Então, como é que você vai falar de originalidade quando a arte que é produzida ali, né, o que nós chamamos de arte, faz parte de um processo, de um fazer manual, de um objeto que ele está inserido na vida das pessoas de uma outra forma, né? E aí existe toda essa briga do que é arte, o que é artesanato. O artesanato vai ser menor, porque ele acaba sendo uma prática que está mais no âmbito do fazer feminino, e o feminino na nossa sociedade ele é sempre visto como algo menor, né, como a prática de cuidado, a esfera doméstica no capitalismo, ela é sempre rebaixada, ela está sempre por trás. Normalmente, quem está fazendo o trabalho doméstico não tem remuneração, e se você não tem remuneração na nossa sociedade, a gente não tem valor. Então, assim, eu vou me empolgando, eu vou conectar, mas eu acho que essas coisas, elas estão todas conectadas, e por isso que eu acho que é muito mais complexo do que a gente simplesmente falar, a IA vai acabar com o trabalho dos artistas, porque esse tipo de raciocínio ele extrapola o âmbito, né, das nossas profissões. E aí, se você for... Tá bom, Larissa, você está falando tudo isso, mas o mercado valoriza isso, eu vou viver com o meu trabalho, eu preciso ser original, eu preciso criar, nanana. Eu levo muito xingamento no Instagram por causa das coisas que eu falo, gente. Normalmente as pessoas que vêm me xingar porque eu não estou demonizando a IA, veja só, eu não é que eu estou defendendo a IA, eu estou falando, é uma ferramenta, eu gosto dela, eu estou usando para ver qual que é. Eu não estou defendendo os caras do Midjourney que provavelmente estão já ricos. Aliás, eu defendo muito que eles, roubaram a imagem de todo mundo na internet, abre esse código aí, devolve para todo mundo que vocês pegarem, entendeu? Então, acho que tem muitas complexidades. Mas, normalmente, quando eu sou xingada, eu tenho essa curiosidade mórbida de ir lá e ver a arte da pessoa que está me xingando. E, assim, 10 de 10 vezes a pessoa está copiando alguém claramente, assim. Então, assim, por que tudo bem você copiar olhando e, tipo, você copiar com uma máquina pelo meio, que diferença vai fazer? Enfim, questões polêmicas também tem muita discussão aí. Mas onde eu queria chegar é que, muitas vezes, me parece que o sistema que a gente vive, ele é tão esmagador que ele impede que nós possamos imaginar novas possibilidades de futuro. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu ganho minha vida como autora ilustradora de livros. E como é que um autor ilustrador de livros paga as contas? Recebendo uma parcela de uma porcentagem sobre a venda do trabalho no mercado de livros, né? Então, eu ganho a minha vida com direitos autorais. Só que eu não defendo os direitos autorais com unhas e dentes, porque, a meu ver, os direitos autorais são uma migalha que o mercado me dá por transformar o meu trabalho numa mercadoria que ele vende, que ele transforma num produto. E o que eu acredito, na minha utopia maravilhosa, é que a arte, ela tem um valor social que nós deveríamos, enquanto artistas, ser capazes de imaginar uma forma de existir em que a arte fosse valorizada, em que o artista pudesse ter dignidade de viver, de pesquisar, de criar e de continuar pensando a cultura, que não fosse necessariamente vinculada a essa migalha do mercado. Hoje é a maneira como eu estou conseguindo sobreviver, mas isso quer dizer que eu vou me agarrar isso com unhas e dentes e que é a única forma? Eu acho que não. Eu acho que se a gente começa uma conversa e lança essa semente, entende que, de repente, se eu libero os direitos autorais do meu livro e ele consegue alcançar outros lugares, se eu consigo imaginar outras formas de me financiar, ou, de repente, agora, com todas essas reflexões que eu tenho feito, eu tenho ido para um lugar mais de tentar financiamento público, de entender como é que eu consigo desenvolver trabalhos mais independentes, buscando essas novas formas de financiamento, porque, assim, se eu for pensar estritamente no direito autoral, eu vou precisar fazer só o desenho aquilo que vai vender muito bem no mercado. Eu não vou estar fazendo livro de política para criança, sabe? Eu vou estar fazendo livro de princesa, eu vou estar pintando muitas coisas de cor-de-rosa, porque é isso que vende. Só que se a gente for, tipo, levar o direito autoral às últimas consequências, primeiro que a gente vai ficar brigando uns com os outros, porque está todo mundo co-criando em cima do que já esteve, do que está no ar, do que nós estamos vivendo. Eu estou olhando para os meus pares e eu estou absorvendo, né? Eu acho que às vezes uma técnica faz muito sentido com alguma coisa que eu estou vivendo, e então eu vou absorver de quem está por perto, de quem eu admiro, e isso é uma coisa normal, a gente se nutre.
E eu acho que se você tem uma base de dados, né, para falar a língua da inteligência artificial, ou se você liberta, tipo assim, se você se liberta e entende que a geometria e as cores ninguém tem dono, e você pode incorporar aquilo que você vê dos outros no seu trabalho e fica mais livre para trabalhar com isso, eu acho que você libera também novas formas de expressão. E, enfim, eu acho que eu posso ir por horas, assim, eu acho que eu já estou falando há 1 hora. Eu vi que teve muita gente que colocou pergunta aqui no chat, eu não consegui ver nada, gente, porque eu fui aqui encadeando um fluxo de pensamento e queria dar uma pausa para beber água e se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, Juliana, se quiser, eu preciso dar uma segurada agora. Beleza, enquanto você bebe água e aí aproveita também para dar uma olhadinha ali nos comentários, eu quero fazer algumas costuras, né? Primeiro, que eu gosto muito das suas provocações, né? Antes de voltar, né, para a literatura infantil, eu tive na ECA por muito tempo, na educomunicação, então, assim, interessa muito quando a gente pensa nessa coisa da mixagem, do hibridismo, das questões culturais, desse religar os saberes, das coisas que não cabem mais nas caixinhas, da complexidade do mundo. E aí, conforme você foi falando, eu fui lembrando de alguns textos, né? Então, o Peter Burke, coloquei até no grupo lá, a gente tem um grupo colaborativo, eu coloquei aqui no chat, do livro A História Social do Conhecimento. Então, ele conta, né, que quando surgiu a escrita, o povo começou a ficar louco, falou assim, agora a gente não vai mais conseguir guardar as coisas na nossa cabeça, a escrita vai Não, destruir a memória. Sócrates era um dos que falava contra a escrita, porque ele falava que ia, assim, engessar o pensamento e tudo mais. Então, assim, isso é muito interessante, né? Porque a cada nova tecnologia, isso vai acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer é entender o impacto disso, por isso que eu trouxe o Paulo Freire naquele. Quer dizer, a interesse de quem? Quando você fala, né, disso, da abertura desse código, né? A gente está falando de uma democratização. Quando a gente fala de empresas que estão se alimentando disso, a gente fala de um outro problema, né? Então, como os direitos autorais, até pouco tempo, o ilustrador não recebia os direitos autorais, agora está trocando, a gente acompanha muitos projetos que ele não ganha nada nos seus direitos autorais. Só que muitas vezes isso é um tiro no pé, porque ele produz um trabalho e muitas vezes isso sequer esses direitos autorais cobrem, né, todo o seu trabalho. E aí você foi falando disso, aí me lembrei também de vários, né, não um, mas vários livros da Lúcia Santaella, quando ela fala das revoluções, né, da comunicação, e ela vai falando que como cada revolução ela impacta, e eu lembro muito assim de quando a gente, eu vejo muito no meu pai isso, né, meu pai é de uma geração que não tinha telefone fixo em casa, eu já nasci com telefone fixo em casa, então ele ia no orelhão, e no orelhão, né, disso. Então o dedo dele fez muito tempo esse movimento e depois esse movimento. Quando ele pega um celular, ele quase quebra a tela, ele faz tá, tá, porque a memória da mão dele é essa memória desse dedo, né? Eu já nasci numa daquela que era mais ou menos assim. Só que quando começaram a surgir os smartphones, porque eu ainda sou da época do celular, né? Do A, B, C, D, E, F, ele começa a criar um teclado que a gente usa os polegares. Então, a gente nota que os pequenos utilizam. Por que eu estou dizendo tudo isso? Que essas mudanças, elas não são só mudanças de uma tecnologia para outra, de uma ferramenta para outra, elas são de ordem social, política, então tem a ver com muita coisa que precisa se pensar em termos de legislação, criar novos mecanismos de fiscalização, novas formas de remuneração, como também pensar como o nosso corpo também, né? E aí eu fiquei pensando, por exemplo,
quando o Americador, ele discute o que é plágio, o que é apropriação no livro de artista. Porque a gente tem um monte de livro de artista que nada mais é do que uma colagem de outras obras. E isso não estou dizendo que nada mais é menor, entendeu? Estou dizendo assim, então tá tudo bem se eu faço isso analogicamente, né? Aonde que estão esses livros? Ele vai problematizando um pouco disso, então eu acho muito legal. E também me lembrei, e o teu Rodolfo comentou aqui, né, dessa coisa do, por exemplo, nós somos de uma geração do LP, ou né, do menorzinho de rotações lá, e hoje tem Spotify e outros mecanismos, mas nem por isso o LP sumiu. A gente tem uma outra experiência. Então, que tipo de lugares são esses? Ele até coloca, vai existir gente que ainda vai querer outros métodos de produção, né? E aí, só para finalizar, eu acho que já deu um tempo de você bebeu a água, já deu uma olhadinha ali, que eu gostei muito da sua indicação de leitura, né? Primeiro, porque eu amo Gisele, tem um livro dela que eu gosto muito, acho que eu comentei com você, que é o Livro Depois do Livro, eu sugiro para todo mundo ler, tem disponível na internet, chama Livro Depois do Livro, em que as pessoas começam a sair do objeto livro e começam a usar o GPS como meio de comunicação. E aí você traz, né, a partir desse texto dela, como que a gente já teve coisas, né, essas rupturas, como que elas hoje se tornaram grandes produções, né, o carinha que telefona para o outro para produzir, né, então, quer dizer, aquilo que não era um convencional. Então, eu acho que o grande desafio é mais do que a gente ficar nesse fla-flu, mas entender os impactos de tudo isso no nosso corpo, nos processos, que quando você diz, né, ai, agora a gente tem um problema às vezes com o tempo, né, porque muita gente fala, não, a pessoa vai pintar, então tem o tempo de fazer, depois vai preparar a tinta, nananã, aí depois a gente vai para o digital, que isso já agiliza, e agora a gente tem um outro processo que dá uma outra agilidade, né? Então, como que vai sendo tudo isso? Então, tem algumas coisas legais aqui, eu queria que você escolhesse o caminho que você quer fazer, se você quer pegar esses comentários e ir tecendo, se alguém tiver alguma pergunta, coloque no chat, tá? E a gente vai caminhando. Então, eu acho uma coisa que me incomoda um pouco nessa... quando é colocada essa questão da precarização, pô, mas o tempo vai ficar diminuído e não sei o quê. Não é que eu não acho ela válida, eu acho muito válida, eu acho que a gente tem mesmo que levantar a nossa voz contra essa precarização, contra essa exigência. O que me incomoda um pouco nessa colocação é que ela coloca o mercado como se fosse a única medida do mundo, né? Que é assim, é só o que o mercado quer. Alguém aqui, acho que foi o Rodolfo que perguntou, não, Paula, falou, agora a IA imita com certa perfeição, seja o que for. Tá aberto para cópia desde sempre, gente. Eu acho que, assim, sempre existiu. E a gente vê hoje, a gente sai nas ruas e a gente não é que a gente está vivendo num mundo sublime, com obras de arte belíssimas, e assim, o mundo já tá assim, né? Produção de imagens e coisas, assim, terríveis, até tão terríveis que de tão terríveis ficam maravilhosas. E, enfim, estão aí, né? As ferramentas estão na mão de todas as pessoas e a cópia tá aí para ser feita de qualquer maneira. Tudo bem, a IA vai melhorar? Vai, tipo assim, vai melhorar, não vai dar mais facilidade para esse processo? Eu acho que sim. Aí entra uma questão que eu acho que é muito preocupante, que é dos deepfakes, né? Que é da IA simulando vozes, e eu acho que isso daí a regulação tem que entrar com tudo, porque a gente tem que ter alguma forma de conseguir preservar, né, a nossa individualidade, de não ter, assim, de qualquer um, com o tanto de informação que existe online, pode fazer um deepfake de qualquer um e mandar para tua mãe falando que você foi sequestrado e fazer coisas horríveis. Isso já tem, né? Tem bastante gente preocupada com isso e eu acho que é um grande desafio. Mas eu acho que essas discussões são importantes para a gente melhorar um pouco o tipo de indignação que a gente tem, sabe? Eu acho que são coisas que esse lance da precarização não é a IA que está instalando isso, né? A gente já vive numa vida muito puxada na cidade, que isso não é
prerrogativa, né, da tecnologia, da inteligência artificial. Eu acho que é a maneira como essas relações estão dadas, é o poder na mão de quem está, é uma regulação ineficiente que deixa com que 3 ou 4 empresas detenham todo o poder sobre as nossas imagens, sobre o conteúdo que a gente produz, sobre os pensamentos que a gente tem, gente. Eu não sei quem mais aqui sofre, eu sofro com isso. O Instagram, às vezes, agora eu criei uma política que eu apago o Instagram do meu celular e eu só instalo ele quando eu preciso postar alguma coisa nos stories e apago de novo, porque senão o negócio ele é desenhado para te deixar viciado e para moldar teu pensamento e moldar as relações. E assim, claro que tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais esses algoritmos vão entrando, mas eu tenho uma grande preocupação de, assim, se nós, enquanto classe artística, classe cultural, virarmos as costas para a inteligência artificial, e ninguém tiver muito bem entendendo como é que ela funciona, ela vai acabar se infiltrando por baixo, e assim, a revelia. Né? E eu acho que o uso crítico dessa ferramenta, não por todos, por quem quiser, né? Eu acho que assim, quem tiver a fim de olhar para isso, por favor, olhe, vamos conversar e vamos nos informar. Porque senão esse negócio vai entrar por baixo e, de repente, eu, assim, arrisco dizer que já estamos consumindo muita cultura que faz uso da inteligência artificial, só que ninguém está contando. Isso eu acho muito interessante desses dispositivos ou dessas manifestações artísticas, como o dadaísmo, por exemplo, né, que criou, né, aquele método para fazer poemas, né, do Tristan Tzara, em que ele recortava as palavras do jornal, mexia num saco e depois fazia seu poema. São os processos que utilizam a cópia, o plágio como método que escancaram esse incômodo que a gente tem com essa ideia de autoria e originalidade, autenticidade e sacralidade da criação artística. E eu acho que essa coisa com a IA generativa está trazendo um pouco desse incômodo e está fazendo com que, assim, aí você tem 2 caminhos, você pode querer olhar para de onde está vindo isso, ou você pode simplesmente falar, não, não quero saber nada disso, esse é meu inimigo e eu não quero nem conversar sobre isso, porque é simplesmente não. Né? Então, é até uma coisa que eu estava puxando lá de trás, que eu acho que eu abri um fiapo e acabei não puxando ele, que é quando a gente elege a ferramenta como grande inimiga e vai falar que a precarização é culpa da IA, a gente está perdendo uma oportunidade enorme de questionar essas estruturas que, enfim, são uma discussão muito mais difícil. Porque na hora que você xinga muito no Twitter, faz seu post de indignação, ou, sei lá, a rede social também está capturando esse nosso aspecto de protestar ou de se indignar, porque daí você faz seu post, você xinga no Twitter, acabou. Eu xinguei a IA, então agora não vai resolver, gente. O problema da precarização, da superexploração da mão de obra, tá dado, assim. E se você for fazer uma análise muito fria e estatística, eu tenho esse dado em algum lugar, depois eu posso pegar para vocês até, de um livro que fala de Imagine um Mundo Sem Copyright, que 90% dos artistas ganham 10% do direito autoral e 10% ganham 90%. Então, essa lógica do direito autoral é uma lógica que beneficia majoritariamente quem já tem controle dos meios de produção. E eu acho que nós que somos trabalhadores, eu estou falando nós porque eu imagino que vocês todos trabalham também, né, com livro, mas a gente também tem que conseguir se imaginar e se entender como trabalhadores, como proletariado, porque mudou, agora todo mundo é empreendedor e é dono de empresa. Só que ninguém está com detenção de meio de produção nenhum, de disseminação de informação muito menos. Né? Então, a gente está num momento de fragmentação tão grande que a gente não consegue se entender como explorado e se unir para lutar contra. Então, a gente fica um pouco nessa briga de cópia, de quem é dono da forma, do lápis, do não sei o quê, e eu acho que acaba virando uma paranoia que desvia a gente das questões reais que estão, assim, fundamentando o nosso modo de existir. Então, por isso que às vezes eu falo tão apaixonadamente, porque para mim é uma questão política, você questionar essa sacralidade da autoria e da originalidade, para mim, é uma questão feminista, é uma questão anticapitalista,
Então, passa por muitas coisas. Eu fico sempre com muito medo quando a gente elege um inimigo perfeito, porque, com certeza, ele vai tá se camuflando uma saída fácil para a gente não ter que lidar com questões reais e que são muito mais complexas e que implicam muito mais uma saída, uma mudança na estrutura e no modo de vida que a gente tem, assim, porque não é fácil, não é só você deixar de consumir plástico, não é só você virar vegano, ela envolve uma articulação muito mais forte, muito mais profunda, uma virada de pilar mesmo dessa estrutura, que é como é que a gente vai se encontrar, como que a gente vai discutir isso, de que maneira a gente pode tornar possível um movimento de classe em que os ilustradores, os escritores se unam e falem, realmente não vou trabalhar por esse preço aviltante que não está me deixando sobreviver, subsistir, sabe? Enfim, me apaixono aqui, eu vi que a Adriana levantou a mão. Você quer falar, Adriana? Oi, Larissa, tá me ouvindo? Pode falar. Quando você começou a falar das dores, eu já comecei a fermentar aqui. Eu estou com duas questões para você. Uma é que outro dia eu vi, assim, não é um comentário novo, mas um amigo meu que é um ilustrador muito interessante, uma pessoa que pensa muito sobre a sua produção, ele botou um post no Facebook dizendo que não existe forma ética de se trabalhar com AI, com a imaginação artificial, porque ela, por natureza, se baseia no roubo do trabalho dos artistas e enfim... Aí eu já interpelo. Você está postando isso da onde? Do seu celular? Pergunta para ele onde foi o celular dele, onde ele foi feito. Pois é, eu fico pensando se uma espécie de raiva que tomou das pessoas que têm raiva da inteligência artificial e raiva dos artistas que usam a inteligência artificial como você fosse cúmplice de uma máquina que é contra os artistas, quase como se você estivesse traindo a sua classe. E dentro disso que você está falando, eu fico pensando, então a gente vai deixar isso na mão de quem? Se a gente nem sabe, não sabe nem como funciona, nem quais são as possibilidades disso, né? Então, todo mundo... Entrou uma outra pessoa aqui, não sei se vocês ainda estão me ouvindo. Ah, estão me ouvindo, agora eu entendi. Essa é uma questão. A outra questão que eu achei muito interessante no trabalho que você mostrou, que é o quanto que existe, que isso as pessoas também às vezes não prestam atenção, o quanto que existe de experimentação na inteligência artificial e o quanto que existe... Eu estou fazendo um curso de engenharia de prompt que quer fazer idealiza fazer o prompt perfeito, que vai fazer a imagem perfeita, que nem parece inteligência artificial. E eu falei assim, não, o que eu faço é o contrário. Eu gosto de errar muito, que eu vou achando coisas que eu não esperava, que eu vou abrindo caminhos no meu trabalho, que não é para parecer que não é inteligência artificial. Então, isso que você mostra, dessa incorporação do inacabado, do erro, do precário, da mistura, abre muito o processo criativo, não é uma coisa, um bate-volta de escrever uma frase, ganhar uma imagem de volta. É muito interessante que você esteja falando disso, Adriana. Eu acho que a gente até, na primeira vez que a gente se encontrou, falou um pouco disso, né? Eu tenho utilizado o Midjourney, e ele, desde 2022, e quando eu comecei a usar, ele tinha recém-lançado a versão 4, né? Hoje ele está na versão 6.1, enfim, foi uma velocidade impressionante a melhoria, né? Enfim, a evolução que eles fizeram no começo, até hoje tem gente que fala, observa as mãos, porque a inteligência artificial não sabe fazer mão direito. Acabou isso, já faz a mão perfeito. Só que nesse projeto que eu estava mostrando para vocês, da ilustração in vitro, curiosamente, eu gosto muito de voltar para a versão 3 e usar a versão 3 e a versão 4. São versões que possibilitam muito mais erros, muito mais coisas esquisitas, né? Ele me dá resultados muito mais estranhos. E, para mim, essas últimas versões mais recentes, a tendência é que saia tudo muito mais pasteurizado, porque existe um tipo... É isso, a tecnologia não é neutra, né? E isso a gente tem que sempre ter em mente quando a gente está usando qualquer tipo de artefato, assim. A tecnologia não é neutra, que existe um viés, e aí o viés do Midjourney, ele está claramente pendendo para uma imagem que é mais de fantasia, fotorrealista, ele tem uma estética de preferência.
Só que eu quero entender onde é que está o limite do outro lado. Como é que eu vou fazer ele me produzir um erro? Como é que eu vou fazer ele me produzir uma imagem de mulher? Porque é isso, você vai entender o viés. Não sei aqui quem que já se arriscou um pouco com a IA, mas se você escrever lá simplesmente mulher, vai vir aquilo que você está imaginando, uma boneca branca, de cintura fina, nariz com aqueles traços padrões, porque o algoritmo foi treinado no grande caldeirão de chorume que é a internet. A internet é um caldeirão de chorume, né? Então ela os metadados, eles estão todos colocados aí. A produção de imagem contemporânea que nós temos, não nem contemporânea, desde quando nasceu, né? Tipo, a fotografia, que tipo de corpos são registrados nessas imagens? Né? Existe sempre um padrão, e esse padrão ele é sempre colonial, né? O que é bonito, né? É sempre europeu, magro, de pele clara, etc, etc, etc. E aí, se eu quiser que o Midjourney me dê uma imagem de mulher que não se encaixe nesses padrões, eu tenho que usar no meu prompt coisas como feio, grotesco, coisas que hoje até ele proíbe, que você não consegue associar a palavra mulher, porque são né, eles vão banindo certos conceitos lá, enfim, que você não pode usar determinados órgãos do corpo como prompt. Acho que na época que eu fiz o vídeo da MTV, eu ainda conseguia usar o útero no meu prompt. Eu falei, eu quero um útero, um brócolis em formato de útero. Agora eu acho que eu já não consigo mais, porque ele entende aquilo. E assim, isso também é muito preocupante. Como é que você vai achar, né, todo esse imaginário? Quer dizer que um órgão do corpo feminino, não, você não pode usar essa palavra porque é uso sexual. Quer dizer que um útero, ele é somente sexual? Isso aqui é um corpo feminino, né, faz parte né, tipo, grande parte das mulheres que têm útero. Então você está pegando toda uma classe de órgãos e falando que aquilo é sexual. Tem todo um problema semântico aí, de você reduzir o corpo da mulher a um objeto sexual. Então, tem muitas discussões finas de linguagem, né, da maneira como você utiliza esses prompts e a maneira como a máquina vai entender, e que a gente não tem acesso, né, porque o programa vai se popularizando e cadê, né, acesso ao dataset, cadê que você vai me explicar de onde que está vindo isso, porque nada disso também é discutido, né, então eu acho que tem coisas para a gente, enfim, correr atrás e pedir que sejam feitas, mas eu honestamente acho que essa atitude de hostilizar a pessoa que está querendo investigar e enfim, está se interessando, é um tiro no pé, porque acaba perdendo todo mundo, né? E quem está pensando como artista, porque é isso, o mercado, que é quem tem dinheiro, que vai financiar as pesquisas, as incursões, tudo mais, é onde está o dinheiro. Se você não botar pessoas pensantes e que estão com outro enfoque para entender quais as possibilidades desviantes dessa cultura que vai surgir em torno dessa ferramenta, é um tiro no pé de todo mundo. Né? E não é só porque eu estou usando que eu estou falando que todo mundo tem que usar, pelo contrário, não. Eu quero mais que seja plural e que cada um faça a sua própria investigação e que você possa estar estudando, né, tipo, o tipo do grão do pigmento que é usado para fazer um determinado tipo de tinta que vai ter uma durabilidade em cima da pele. Enfim, todas essas coisas eu acho que são possíveis de conviver, né, dentro dessa miríade, né, e é fluido, né? E a coisa vem, a IA vem, aí ela modifica, e a gente pode modificar o nosso comportamento. Me preocupa um pouco essa resistência, assim. Não se permite nenhum tipo de dissidência de pensamento, né? Eu tenho uma anedota para contar que eu acho que é bem ilustrativa. Há umas 2 semanas, eu não sei se vocês chegaram a ver um artigo que saiu na BBC contando de uma artista que tinha antes um ganho, no melhor mês ganhava R$7.000 e que agora estava tirando R$300 por conta da IA, que estava roubando o trabalho dela, enfim, é uma matéria muito interessante que problematiza um pouco da IA, mas eu achei que foi um pouco tendenciosa para o lado, tipo, IA igual a coisa ruim. E aí, nessa matéria, eles ouvem um coletivo de artistas que estão organizados contra a IA. E eu achei muito interessante, falei, bom, essas pessoas estão querendo pensar a inteligência artificial na imagem, que é um assunto que me interessa muito, eu quero conversar com elas, que eu quero trocar, né? Eu não estou, assim, 100% convencida de que esse negócio é bom, é ruim, eu tô curiosa, cara, tô querendo ver.
E aí pedi para entrar no grupo, me apresentei, eles me chamaram para participar de um grupo de pesquisa, e eu falei, legal, quero participar, mas você está me falando que você está fazendo um grupo de pesquisa para divulgar como a IA é horrível, então, assim, primeiro que eu já achei que não era um grupo de pesquisa, se você já sabe o resultado, você não precisa pesquisar. E aí eu resolvi avisar, falei, ó, eu estou interessado em discutir, eu acho que é coisa para a gente conversar, mas vamos lá, me bota lá. Aí demoraram 2 dias para me colocar no grupo, me colocaram no grupo, o meu companheiro até falou, vamos ver quanto tempo você vai durar nesse grupo. Não deu 48 horas, gente, porque tinha um grupo lá com 800 pessoas e esse grupo de pesquisa com umas 40. E alguém nesse grupo de 800 pessoas achou um post no meu Instagram de um curso que eu vou dar com um ilustrador para explicar o passo a passo do meu processo com Midjourney, né, em que eu vou entrar lá e vou falar, gente, é assim que se inscreve na ferramenta, é isso aqui que eu faço, esses são os prompts. Vou explicar direitinho e vou falar bastante disso que a gente está discutindo aqui ao longo de 6 aulas. E tem lá um post, vou fazer um curso de IA para ilustração. E aí ele me excluiu do grupo, né, a pessoa que me convidou me excluiu do grupo e me mandou uma mensagem assim, vi que você tá lá, tipo, não sei, não foi essa a expressão que ele usou, mas é tipo de conluio com o inimigo, uma coisa assim, então eu tive que te excluir do grupo, mas ficamos abertos para conversa. Eu falei, bom, aberto para conversa, e é um grupo que se intitula Democrático, que me excluiu sumariamente, sem perguntar, sem conversar, porque eu estou utilizando a inteligência artificial. Então, assim, você está pensando um negócio que você não admite ninguém que pense minimamente diferente de você, e veja, os nossos objetivos são os mesmos. Eu realmente acredito que essa parada tem que ser regulada. Tá? Eu não estou falando que não tem que ser, eu acho que é urgente, eu acho que a gente precisa estar pensando nisso e precisa entender. Só que não dá para eu chegar lá e só falar, tem que regular, por quê? Porque é ruim, por que é ruim? Porque é ruim. Porque, entendeu? Eu preciso informar meus argumentos, eu preciso entender do que eu estou falando. E eu preciso permitir também outras formas de entendimento, entendeu? Se é uma ferramenta que possibilita essas outras investigações, cara, como esse negócio de misturar minha obra com a obra de um outro artista me deixou enlouquecida. Vou contar para vocês que eu, tipo assim, criei mais de 1000 imagens para conseguir selecionar essas que eu publiquei no Instagram, porque eu realmente fiquei, assim, muito encantada com as possibilidades que ele me dava. Mas eu fiquei realmente muito triste que, tipo, as pessoas que supostamente estavam dispostas a discutir essa questão e se organizar, que eu acho que realmente é uma coisa muito importante para todos nós nesse momento, não admitiram, assim, 1 milímetro de dissidência. Então, eu acho preocupante, cara, que a gente feche esses espaços de conversa, que a gente não tolere complexificar um pouco a discussão, porque é uma discussão complexa. Né? Eu acho que a gente tem que olhar por um prisma que é multifacetado. Não existe essa coisa de é bom, é ruim, porque, assim, eu acredito que quase impossível, gente, que se cancele a IA e pá, não, tem muitos especialistas alertando que esse troço pode dar ruim de um jeito e que vai rolar uma catástrofe climática, robótica, sei lá o quê, e que a coisa vai ser de controle e que vai, a um nível nanomolecular destruir a espécie humana. Eu achava que isso era coisa de ficção científica. Eu comecei a ler alguns textos de pessoas que sabem muito bem do que estão falando, que são muito gabaritadas, que eu comecei a falar, pô, não é um absurdo isso que ele está falando. Mas e aí, o que a gente fala? Parem o mundo que eu quero descer? Vamos, tipo, acho que é isso. Você não pode entrar nesse estado catatônico também, né? Tinha mais alguém levantado a mão? Onde que eu vejo aqui? É o Michael. Oi, eu. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, Michael. Eu participo de um grupo também de ilustradores, né, de artistas de Santa Catarina, e o pessoal também, é o mesmo perfil que você falou, o pessoal tem opiniões encaloradas ali. Inclusive, hoje eu falei isso daí, né, tive um paralelo, né, surgiu um paralelo na minha cabeça que eu trabalhei já numa empresa, numa empresa grande, que sabendo que ia ser comprada, e me surgiu um paralelo com esse negócio da IA, porque é um momento de muita incerteza, né? Como é um momento de modificação, as coisas ainda estão acontecendo, não estão definidas, né? As pessoas não sabem, eles têm medo, né? Quem está entrando, que se vai trabalhar, aí apareceu um evento, e o evento que convidou o pessoal para trabalhar já veio com uma ilustração feita por IA, e o pessoal já não quis ir, então é um momento muito de
de medo do que pode acontecer, né? Mudança gera medo nos humanos. E às vezes eu ajudo, né, a manter o grupo ali, né, na discussão. Mas você disse que tem grupos que fazem que estão discutindo com a IA. Você participa de algum e pode indicar para a gente? Eu não sou radical, não quero matar a IA, eu acho que nem tem como matar ela, ela está aí, e é uma nova tecnologia, e toda vez que aparece uma, dificilmente a gente volta para trás, né? A gente não voltou a andar de cavalo depois do carro. O grupo em que eu tenho as maiores discussões sobre esse tema, Michael, é um grupo que se chama... que lançou uma campanha no Instagram no ano passado, chamada Ilustradores São Autores, que é um grupo de ilustradores de literatura. Mas ele é um grupo que está fechado para novos integrantes agora. Então, eu nem posso te indicar para... Porque, enfim, a gente está tentando se estruturar, entender qual que vai ser a configuração, e aí, enfim, vai abrir, acho que daqui a um tempo, depois que tiver tudo certinho. Tá tentando profissionalizar mesmo esse grupo, mas é um lugar que tem, basicamente, ilustradores de literatura infantil no Brasil, e essa discussão nasceu... Nasceu não, né? Ela já estava acontecendo, mas ela inflamou na ocasião da desclassificação daquela obra do Jabuti, né? Que foi, não sei se vocês acompanharam teve uma obra que foi indicada, né, ao prêmio, e aí depois que saiu a indicação foi assim, surgiu uma polêmica primeiro, né, e toda polêmica acontece nas redes sociais, e muito rápido o Jabuti teve que responder e optou por desclassificar essa obra e classificar uma outra obra no lugar. Fato é que não existia nada no regulamento que impedisse a inscrição dessa obra no prêmio. Estava declarado no livro, né, no expediente, que esse livro tinha sido feito com o auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial, e eu, honestamente, achei que foi um tiro no pé essa desclassificação, porque o prêmio, como eu contei para vocês que eu fiz o meu estudo, né, de iniciação científica e trabalho de graduação com base no Jabuti, o prêmio, ele também, uma das funções do prêmio é celebrar, né, e dar visibilidade para as pessoas que estão fazendo trabalhos legais, mas ele serve também como um registro histórico. E quando você desclassifica uma obra, você está apagando do seu registro histórico a participação dessa obra, e você está apagando o momento em que surgiu essa discussão, né? Porque não vai, se você for acessar depois, daqui a 20 anos, os indicados, não vai estar lá esse registro. E eu acho que você perde a oportunidade de abrir uma discussão, né? Tipo assim, de convidar as pessoas enfim, a pensarem juntas sobre isso, quando você simplesmente elimina a opção, né? Você está fechando uma porta para o diálogo. Então, assim, eu vi... E, assim, honestamente, quando vi, a obra não é, assim, esteticamente o tipo de desenho que mais me agrada, mas eu, sinceramente, achei genial o cara fazer justamente a obra que é um Frankenstein, né, que todo mundo conhece a história do Frankenstein, e justamente usar a inteligência artificial para ilustrar essa história. Depois eu fui procurar o artista para ver, e realmente eu senti que não era uma pessoa que tinha, assim, muitas afinidades políticas e de conversa comigo, então achei que, enfim, acabei não chamando para conversar nem nada, mas eu achei que foi uma oportunidade muito desperdiçada da gente ter uma discussão um pouco mais profunda sobre isso e encarar de frente esses medos, porque a hora que a gente demoniza, a gente simplesmente fecha a porta para reflexão, sabe? Eu acho que, eu não sei, eu estou com o meu coração aberto para mudar de opinião. Daqui a 20 anos, eu estou pensando, cara, olha o que a IA fez com o nosso mundo, e o que eu acho difícil, assim, todo mundo olha para a rede social hoje e fala, olha o que o Facebook fez com o mundo, eu desejaria em 2008 nunca ter aberto minha conta no Facebook. Porque a gente sabe que, assim, meio que não está numa ação individual, assim. Eu acho que a gente pode aprender com os nossos erros e entender o que a rede social fez com a nossa política, com o nosso convívio, com as nossas ideias, entender a polarização que está sendo causada, entender que a gente está vivendo num mundo completamente sequestrado por essa lógica de superexploração da informação, que está deixando todo o dinheiro e todo o controle
na mão dessas 3, 4 big techs, pô, vamos tentar aprender com o que a gente fez no passado e não vamos deixar essa coisa desregulada, sabe? Mas eu acho que é um delírio a gente achar que vão cancelar a tecnologia, sendo que, cara, tem especialistas muito mais gabaritados do que os pobres artistas, né? Porque os artistas também, de certa forma, são vistos de uma maneira condescendente, porque, assim, honestamente, a arte não é produtiva, e o que não é 100% produtivo não é valorizado pelo capital. Então, assim, quando você está podendo gerar lucro e ser mercadoria, você pode ser ouvido, mas se não, ninguém vai também pensar na função social se a gente não se juntar. Enfim, eu já estou digredindo aqui, gente. Começa a falar. Larissa, a gente está muito próximo do horário da gente finalizar, né? Como a gente havia combinado. Tem mais uma pergunta aqui, mas também acredito que você talvez queira fazer uma costura. Mas eu topo uma sugestão da Maureen, que ela disse que você deveria abrir um grupo de estudo como esse que nós temos aqui, que tem o objetivo de ser democrático. A gente sabe que não dá para abrir o microfone para todo mundo, não dá para todo mundo falar, mas a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente tem esses espaços colaborativos como no Padlet, que as pessoas põem suas perguntas, mesmo um mês depois, um ano depois, e a ideia é que a gente, enquanto comunidade aprendente, todo mundo aprenda junto, troque, né? Eu gosto desse espaço, acho que foi até o Michael que trouxe, quando eu sou uma pessoa novidadeira, vocês sabem, né? 5 planetas em Gêmeos, tem como ser diferente. Então, eu gosto do frescor, eu sou curiosa, eu gosto do incerto, eu gosto de me desdizer, eu gosto de experimentar o mundo. E aí ele trouxe uma provocação do texto, não, mas aqui estão pensando assim, outra pessoa colocou, gente, a gente precisa trazer vozes e olhares diferentes, né? Então, a gente já teve a Adriana aqui, que já tem obras produzidas, você com o seu trabalho, algo que eu achei muito interessante que você apresentou para a gente, que é a questão das camadas de produção, né? Então, quer dizer, você foi para o IA para voltar para um processo que é altamente artesanal, né? Estava ali, né, deve ter lixado, cortado. Então, que a gente saia, o Rodolfo também pontuou isso, né, dessa coisa do binômio, é isso ou aquilo, e a gente olhar o mundo de uma maneira dialógica, do encontro. Eu sou uma pessoa também entusiasmada, apaixonada, eu gosto das coisas acaloradas, mas não é uma coisa assim, eu falo, você não fala, ou você fala e eu não escuto. Mas essas são as minhas verdades temporárias, e vamos colocá-las em contato para a gente se desconstruir, né? Então, esse lugar aqui, como esse espaço paradoxal, do incerto, multidimensional, plural, é só uma cócega, né? A gente sabe que a gente teria que ter vários e vários e outros encontros para discutir tantas outras coisas. Então, eu concordo com a Maureen que você deveria ter um grupo estilo esse, e até topo, se você não quiser abrir um grupo especial que a gente tire ali a cada 2 meses, ou quando você tiver interesse, uma pauta para a gente estudar, para a gente pensar, que eu acho que tem muito assunto. Outra pergunta, pode falar. Desculpa. Não, eu fico muito tentada porque eu sou grupeira, assim, no sentido que eu gosto de agregar pessoas, mas, assim, talvez essa ideia do grupo fique para daqui a alguns anos, porque eu estou transformando essa minha pesquisa num projeto de mestrado. E aí eu vou precisar de tempo, porque, assim, eu acho muito boa essa discussão, eu acho que a troca com as pessoas é muito rica, mas eu acho que a gente tem que ter um espaço também de absorver informações mais cautelosas. Então, eu estou lendo muito sobre direitos autorais, estou lendo muito sobre essa criação do capitalismo, porque a propriedade intelectual nasce, né, junto com o capitalismo. Então, eu estou querendo entender quais as implicações dessa ideia de direito autoral, né, para a arte, para as mulheres e na ilustração. Então, assim, o Lipovetsky, a estetização do mundo capitalista? Esse ainda não tem, eu vou deixar anotado aqui. Talvez eu possa ter errado o nome, mas a estetização do mundo, eu acho que é o capital artista. E ele vai falar, por exemplo, que hoje você tem uma vitrine ali de uma loja de sapato, há uma apropriação e há uma outra leitura do que é o estético, né? Então, quando tudo na lógica do consumismo.
Você falou da Gisele, eu estou lendo um livro dela que chama Políticas da Imagem, que é maravilhoso também, da UBU, recomendo também para todo mundo. Eu estou, assim, grifando tipo, a maior parte... exatamente. Para mim, esse livro tá... E acabei de ler um do Leonardo Folletto, que se chama A Cultura é Livre, da editora Autonomia Literária, que também recomendo para todos. E um outro que tá, assim, fervendo minha cabeça é esse aqui, que, assim, recomendo demais. Realismo Capitalista, do Mark Fisher, Autonomia Literária também. Então é isso, assim, o grupo, para mim, fica um pouco demais. Mas quem sabe, quando eu estiver na academia, não abrir um grupo de estudos. Quem tiver muito interessado, gente, vai começar agora em novembro, um curso que eu vou dar com o William Moore, que é um dos artistas que participou comigo nesse projeto de ilustração in vitro. E eu estou percebendo aqui que não tá o flyer no meu feed do Instagram, eu vou colocar. Mas vai ser um curso de 6 aulas, que eu vou dar com ele, abre em outubro, e aí é um jeito da gente continuar discutindo também. Então eu vou abrindo, assim, um pouquinho de espaços em que eu faço, né, umas conversas mais abertas, ter esse lugar do curso, que também é um lugar que dá para ter um pouco mais de horas, um pouquinho mais de dedicação, para compartilhar essa parte mais prática da pesquisa mesmo, em que eu vou fazer exercícios, né, que cada um pode aplicar esse mesmo processo que eu fiz, né, eu vou levar no passo a passo, e aí a gente vai colocando essas questões ao longo do curso também, e é isso, assim, fica essa ideia do grupo de estudos, mas eu acho que tem que ter lugares, né, e eu estou precisando preservar, sou mãe, né, já falei para a Juliana várias vezes, inclusive, não posso até estender muito aqui essa conversa com vocês, porque preciso voltar para o meu pequenininho, mas... a gente vai ganhar muito com a sua contribuição, com a sua pesquisa, então fique tranquilo. Que esse também é um espaço da gente pensar. Conversei com a Adriana esses dias, da gente escrever um livro aí, né? Então, depois a gente conversa em bastidores sobre essas conversas. Perguntaram aqui qual é o seu Instagram, já foram colocados, Museu Inventado, então, para quem estiver assistindo a gravação. Vou soltar algumas perguntas aqui. Você sabe que você não precisa responder em razão do nosso horário, mas só para ficar, para quem não estiver assistindo a gravação. Rodolfo pergunta, você acha que a inteligência artificial, no ato do criar algo, seja o que for, joga o ator dessa criação a pensar muito mais sobre o processo do que sobre o resultado final desse ou esse objetivo final, né? Não precisa responder, vamos pensar sobre isso. Paula trouxe... Mas eu acho que não joga ninguém para pensar, não. Eu acho que, como tudo, só, Rodolfo, a resposta curta é não. Né? A resposta longa é: nós estamos, assim, num banquete de possibilidades para fazer as coisas sem pensar. E como tudo, aí é uma ferramenta. Se você quiser fazer coisas sem pensar, você vai fazer coisas sem pensar. Se você quiser agir sem ética, você vai agir sem ética. Mas já existe isso fora da inteligência artificial. Ela simplesmente vai aplicar, né, o mesmo raciocínio para em todos os processos. Eu acho que também, né, tem uma coisa do fazer artístico, e eu vejo muito isso, assim, eu não sei como que é em outros campos da arte, mas no campo da ilustração a gente ainda está muito com a ideia de que a arte é a pinturinha no papel, assim. Gente, sei lá, Duchamp já pegou o raio do urinol e botou no museu, e a gente está ainda discutindo coisas muito anteriores, assim, essa questão da autoria, ela está desde, tipo, do início do século passado, batendo aí na nossa cabeça, e eu acho que se a gente ficar encarando a arte como o traço que você faz no papel e não o processo que tem por trás, o pensamento que tem por trás, tudo que envolve, a gente vai ficar rodando em círculos, né? Então, é isso, a resposta é, tipo, você ela não vai fazer ninguém pensar sobre nada se não quiser pensar. E isso dialoga com o comentário da Paulinha, que diz, um dos meus medos, entre aspas, é que a nova geração se acomode, a IA não fará comigo, mas fará por mim, já também respondido por você, né? A Maureen perguntou sobre o que você imagina da IA nas premiações, isso aí a gente precisa acompanhar os próximos capítulos do que vai dar toda essa polêmica. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença aqui. Ela nos traz várias cócegas nos pensamentos, nos oportuniza a ampliar o nosso leque de observação, nos questionar, né? Entender que nós estamos no aqui e agora,
desse momento. Então, a gente não tem... A única certeza que a gente tem é que existem muitas incertezas e que é preciso se posicionar criticamente, sensivelmente. Quando eu digo sensível, não é amorzinho, né, de maneira perceptiva, né, aflorada, com a percepção avivada, e politicamente, que você traz muito na sua fala, isso a gente não está falando de partido A, partido B, mas daquilo que o Paulo Freire diz como a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, e de que maneira a gente utiliza as coisas e a serviço de quem e para quê. E que você trouxe para a gente um trabalho muito bonito, né, de retomar, mesmo indo no ápice do que a gente tem da produção hoje, né, aí high-tech, que é inteligência, para o mais manual, para o fazer passarinho e colar na parede do seu filho, que agora você vai pôr para dormir. Então, esse é um dos modos, né, Ju? Acho que tem para todo mundo. Tem gente que quer ficar só no computador, tá tudo bem. Tem gente que quer ficar só no manual, tá tudo bem. Eu acho que essa é a beleza, né? Cada um vai achar o seu jeito aí de lidar. E tem uma coisa que eu acho que a IA nunca, impossível, não vai substituir, que é a experiência humana. Então, assim, eu sou otimista. Eu acho que também tem que ter um pouco de otimistas e um pouco de pessimistas no mundo, e a gente vai se equilibrando, vai tentando construir juntos. Gente, muito obrigada pela conversa, né? Eu acho que não foi tanto uma conversa, eu mais falei do que eu vi vocês, mas, enfim, não consigo gerir grupo nem nada, mas estou aberta, assim, comentários, quem quiser colar lá no Instagram, no que eu puder, né, responder, e, enfim, gosto de pensar junto, quem quiser trazer também outras ideias, estou aberta. Muito bom esse encontro. Então, muitíssimo obrigada, a casa é sua, sempre que quiser, está à disposição. Pessoal, sigam a Larissa, quem está assistindo aqui, ou a gravação, e para quem quer saber mais, faço o curso dela, eu já fiz, a Adriana também já fez, já experimentou lá um pouquinho para tornar mais assim, essa cabeça pensante, e assim a gente vai alargando a nossa percepção. Beijo para todo mundo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.